E traumas, ele traz muitas doenças que nós não tomamos conta, não damos conta disso durante a nossa jornada. E, e os traumas, eles trazem desde medos, ansiedade, disfunção, também só o fato de estarmos inseguros, e tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia, nessa pandemia, muita gente que não tinha, na verdade, que não é que não tinha, mas que não percebia que existia coisas dentro dela, acabou emergendo. Isso ele, né, vem com depressão, com ansiedade, com insegurança, com essa sensação de solidão, de... Enfim, isso tudo ele é originalmente de um trauma. Então aqui eu vou falar de dois tipos de trauma: o trauma choque, né, que é aquele trauma que que a pessoa ela vai sentir no decorrer da vida dela, inclusive depois dessa emoção, desse colapso, ela vai sentir sempre a mesma sensação que ela teve no momento que ela colapsou, ou sensações suaves que isso possa trazer ou acarretar outras coisas que impedem de viver. E os outros traumas são os traumas de desenvolvimento, que eu chamo, que são os traumas que todos nós passamos quando crianças, quando adolescentes, até como adultos, mas ele começa já na infância. Então é disso que eu vou falar um pouco hoje. É trazer ferramentas para poder lidar com isso, navegar nessa situação e poder sair dela, que é o principal. Né? Não é só identificar o que temos, ficar numa conversa, mas o principal que eu acredito, que eu tenho para oferecer, é como incorporar esses ensinamentos a ponto de você poder soltar essas amarras, se libertar de tudo isso que a gente está vivendo. Então, a princípio, o que é um trauma? Qual é o afeto, né? Como ele afeta a gente fisiologicamente, psicologicamente, emocionalmente, e como que isso acarreta outras coisas dentro da nossa jornada, da nossa vida, e como que a gente pode trabalhar para que isso possa se soltar e realmente abrir espaço para a cura. Então vamos lá. O trauma, quando ele acontece, existe uma carga de energia, de eletricidade, então biologicamente acontece muitas coisas dentro de nós. E quando isso acontece, então três pedaços, vamos dizer assim, três partes do cérebro ficam extremamente ativadas. Né? A amígdala, o córtex frontal, pré-frontal e hipotálamo. E nisso, todos esses sinais de o corpo está em perigo são transmitidos em segundos no cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de absorver, de ler tudo que aconteceu e tudo que acontece na nossa vida. E cada impacto desse, ele simplesmente limita essa transmissão de neurotransmissores, de sinais, né, do dia a dia da nossa vida, para dizer que o corpo está em perigo. E nessa situação que a gente colapsa, então a gente tem essa sensação de fuga, ou de freeze, né, que é congelar. Então tudo isso ele dá numa situação de pânico. E por que eu estou falando isso? Porque existe os dois, o de choque, o indivíduo ele experiencia quando existe uma violência, um estupro, um assassinato, um acidente, uma queda, e a lista é enorme, e o de desenvolvimento, que é quando a infância, quando a gente muitas vezes nem consegue ainda dizer o que estamos sentindo, quais são as emoções que estamos vivendo. Então, por exemplo, uma criança, quando você diz a ela que ela é incapaz de fazer alguma coisa. Então, eu estou dando exemplos meus mesmo. Você burra! Você não sabe fazer isso! O que isso impacta
na vida de uma criança vai impactar na vida adulta. Então, esse fato de falar você é um imbecil, esse fato de falar, ele está indo contra a natureza da pessoa. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é calma. A nossa natureza é amor. Então, isso, ele vai contra a nossa natureza. Indo contra a nossa natureza, ele criou uma cisão. E as palavras, elas podem criar cisões, elas podem criar traumas. Quanto mais a violência, a opressão, pais muito controladores, muito opressores, isso causa na pessoa uma... né, ela vai ficando cada vez mais diminuta, ela não tem a espontaneidade dela, isso vai cortando e cada vez mais somos criados a silenciar, a engolir o choro, a dizer que aquilo que estamos passando é besteira, então você não tem motivo para chorar, você não tem motivo para ter raiva, e aí nós temos essa capacidade cada vez mais de esmagar esses sentimentos e aí deslocar da nossa própria natureza. Então esse é um grande desafio que os traumas eles trazem para as pessoas. E esses traumas, como ele colapsa, quando ele contrai o corpo, porque tudo isso que acontece, todo esse fenômeno biológico que acontece, existe a contração do corpo, e na contração do corpo, as células, elas ficam impressas, porque essa energia toda de hormônios, de química, elas vão ser impressas nas nossas células. E diante disso, carregamos uma impressão. E impressão, qualquer que seja, né, qualquer tipo de... Sabemos que nós somos energia. E todas as impressões, elas são energias vibrantes ainda. Então, toda a nossa célula do corpo carrega uma memória. E tudo que acontece com a gente, tudo, exatamente tudo, o corpo grava. Então, não é só cuidar da mente, não é só cuidar da psicologia, você precisa cuidar do ser como integrado, do ser integrado. Você precisa cuidar da alimentação, da respiração, da desintoxicação das células, porque tudo isso está impresso na nossa célula. E o perigo disso? Quando está impresso, nós vibramos. E os fatos da vida vão acontecendo de acordo com aquilo que nós acreditamos ser verdade. Ou seja, no momento de colapso de um trauma, o trauma ele é causado, inclusive, pela percepção que você tem dele. Então, claro, não estou falando dos extremos, né? Mas quando você está numa situação de um divórcio, ou até mesmo de um choque de um animal de estimação que acabou de falecer, de uma pessoa querida. Então, tudo isso também vai influenciar em você de acordo com a potência que você dá para aquilo. Feito isso, você tem um fato, um acontecimento que teve na sua vida. E você colocou uma história nele, você fez uma identificação com aquilo. E essa história, ela ficou gravada. Ela ficou gravada nos tecidos, inclusive, celulares. Na nossa memória toda, as células têm uma memória. Por isso que é importante fazer o detox também do corpo. A partir desse momento, o que aconteceu? São os caras que chamam, são essas cicatrizes, esses sulcos no nosso sistema, que cada vez mais que acontece coisas com a gente, o nosso cérebro aciona esse estado de defesa, que é o corpo está acontecendo o problema. E esses sulcos, eles são mais densos, mais profundos. Então, acontece isso no nosso dia a dia. E a vibração, né, o que vibramos, saindo, né, de nós, porque tudo é vibração, você vai adquirindo na sua vida condições e criando situações, ou chegam situações, atraindo situações para dizer que aquilo que você tem registrado é uma verdade. E quando isso acontece, as sanskaras,
elas se aprofundam cada vez mais. E aí a pessoa, muito interessante, que você vê para um lado mais prático, as pessoas criam crenças, criam convicções muitas vezes. Convicções, por quê? Porque elas têm certeza que aquilo vai acontecer, que elas têm certeza que aquilo é desse jeito. Por quê? Porque os fatos da vida sempre mostraram para ela que é assim, que aquilo é uma verdade. Então a pessoa fica num looping interminável. Um outro exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo, que eu estava estudando comportamentos de algumas pessoas e teve um grupo muito interessante sobre ansiedade, pânico e tudo mais. Tem vários, né, grupos pela internet, e dentro de um grupo uma pessoa me disse que ela nunca ia ser curada, porque pânico não tem cura. Ataques de pânico não tem cura. E eu sei que tem, porque eu tive ataque de pânico e eu me curei através dessa técnica. Então, eu sei que é possível, porque eu consegui. Foram lutas, foram pesquisas, foram várias peregrinações, vários cursos, vários certificados, várias terapias, mas o meu objetivo de vida era conseguir achar algo que pudesse curar aquilo que estava doendo em mim. E fazendo isso, então, eu tive um resultado. Então, eu posso dizer que pânico tem cura porque eu me curei. Mas aquela pessoa, ela estava... É tão interessante porque as pessoas, elas têm tanta convicção de que ela não tem. E quando ela fala não tem, o que ela faz com ela? Ela bloqueia todas as possibilidades. Por quê? Porque ela não quer, ela está fechada, ela colocou um muro para que ela possa viver nesse estado que o cérebro dela, de certa forma, dá sinal para ela de que o que ela vive é uma verdade. Bom, eu acredito que, por enquanto, eu acho que falar de trauma é um assunto, assim, de extrema importância, mas eu quero passar aqui também condições para que em qualquer momento que você tiver da sua vida, seja um trauma, seja uma ansiedade, seja uma dor, seja uma insegurança ou qualquer incômodo, ou simplesmente eu quero me conectar com Deus, essa ferramenta ela possa trazer essa clareza, essa leveza e até diversão, porque ninguém quer sofrer nesse mundo. Então vou fazer aqui, deixar uns 15 minutinhos para poder fazer essa experiência. Eu espero que vocês gostem, porque cada técnica, né, cada exercício, ele não toma muito tempo e ao mesmo tempo ele equilibra todo o seu sistema nervoso, ele limpa toda essas impressões que ficaram, porque essa é a ideia, como você limpar as impressões, esses choques do trauma, essas sanskaras, para você poder se libertar e realmente criar uma vida que vale a pena, uma vida com equilíbrio, com alegria. Eu compartilho também vários materiais, que são materiais de mais de 20 anos de pesquisas, experiências. Fiz da minha vida um laboratório para poder ajudar as pessoas, inclusive, uma promessa para mim mesma. Eu acredito que chegou o momento de compartilhar isso e que seja com muita luz. E as pessoas que estiverem abertas, que estiverem receptivas a verem, a assistirem, a participarem, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindas. Eu acredito que a tecnologia do yoga é uma das tecnologias mais excepcionais que eu encontrei na minha vida. Sou terapeuta em várias técnicas, sou coach de executivos, coach pessoal, e trabalho também com terapia voltada ao yoga e sou especialista em Kriya Yoga. E também, se tiverem interesse, é só enviar um e-mail com interesse e eu coloco na lista de espera. Então vamos lá. Preparem para sentar em qualquer lugar que você estiver. Se você quiser, se estiver sentado no chão, numa cadeira, num sofá, mas mais importante na cama.
Mas o mais importante é deixar a coluna sem nenhum encosto, preparada. Por quê? Porque a gente trabalha a coluna Sushumna Nadi, que é um canal dentro da nossa coluna onde passa a energia, e a coluna precisa estar livre, né? Apesar de ser energia, quando você encosta, você tensiona, e isso não é o que a gente quer fazer. Por quê? Porque cada vez que a gente faz um trabalho de respiração, a gente está trabalhando os chakras. E aí depois, mais para frente, eu vou ensinar vocês como pinçar os chakras para vocês conseguirem não só desassociar histórias, mas como desobstruir e também fazer com que aquela energia flua. Nesses momentos que a gente trabalha os chakras, a energia de cada um vai purificando um outro, porque vai entrando em equilíbrio. Então, um chakra que a gente mexe, todos são abalados, né? De certa forma, tanto para o lado bom quanto para o lado não muito bom. Então, os chakras, eles têm também um impacto muito grande na hora do trauma, e os chakras, eles servem para a gente como um roadmap, porque quando conhecemos os chakras, você consegue usar a informação do chakra para poder te levar à raiz do problema, onde está a causa do problema. E quando nós encontramos a causa, nós conseguimos diluí-la, nós conseguimos quebrar essas raízes, né? E aí é que nem uma árvore, né? Você tem a raiz aqui da árvore, aqui é a raiz, né? Ela tá bem cheia de sustento, né? Ela tá sustentada, e aqui é a árvore. Então, toda vez que a gente trabalha pensamentos, a gente está só trabalhando aqui em cima e nunca trabalhando embaixo. O que essa técnica faz? Essa técnica desmorona a raiz. E quando você tira a raiz, o trauma, tudo que te dá ansiedade, os medos, tudo aquilo se desfaz. Então esse é o nosso trabalho, fazer com que toda essa estrutura impactada, colapsada, ela possa se desfazer e abrir espaço para cura. Coluna ereta, mas de uma forma que você se sinta confortável, não faça nenhuma opressão nem a joelhos, nem as pernas, nem roupas. Fique à vontade. E aqui a gente vai trabalhar 3 exercícios. O primeiro exercício, nós vamos inspirar pela boca e expirar pelo nariz. Então vamos lá. Primeiro, sente com as mãos direitas em cima da mão esquerda, os 2 dedos juntos, e descanse no seu colo. Feche os olhos por uns segundinhos. Inspire normalmente. Agora a respiração ela é devagar e ao mesmo tempo profunda. Inspira pelo nariz e vai soltar pela boca, fazendo um barulho. 3 vezes. Segunda. Mais uma. E agora nós vamos inspirar pela boca, como se fosse puxando um ar de um canudinho, e vamos soltar pelo nariz. Então, inspira pela boca e leva a cabeça lá em cima, mas descansa o pescoço. Curva a coluna e solta pelo nariz, trazendo o umbigo para dentro. Pode descansar as mãos.
Puxa pela boca. Fazendo um ritmo bem devagar. Na próxima inspiração, segura o ar lá em cima. Segura o ar uns segundinhos. E solta devagar com isso. Inspire normalmente. Na segunda respiração, você vai inspirar pelo nariz, vai tampar a narina direita, inspira pela esquerda e solta pela esquerda. Então a gente vai inspirar pelas duas narinas, vai tampar a direita e soltar pela esquerda. Solta, inspira normalmente e solta para tudo. E agora ao contrário, a gente vai inspirar, vai tampar a narina esquerda e vai soltar só pela direita. Você vai contrair o abdômen. Relaxou, inspira e solta devagar. E a última, nós vamos inspirar pela boca em 3 tempos, elevando os braços. E solta, abaixando os braços. Inspira pela boca.
Isso, solta pelo nariz, abaixando os braços. Quando você fizer esse movimento, você imagina uma luz branca te envolvendo e você mexendo nessa luz como se você estivesse numa piscina. Mais alguns segundinhos. Descansou, relaxa. E agora inspira devagar e solta o ar normalmente. Só fique aqui comigo. Dê atenção principalmente nas suas pálpebras, o que você consegue ver entre as pálpebras. Você consegue ver alguma luz, geralmente laranja, verde. O que você enxerga quando as suas pálpebras estão fechadas? Perceba o que você está sentindo. Só perceba. Se você tiver qualquer tipo de medo, de tontura, é só colocar as mãos ou no chão, ou numa posição que você possa se sentir seguro. Só identifica o que você sente. Pode ser uma aflição, uma paz, um medo. O que é? Mas não veja isso como seu, algo que está acontecendo. Agora inspira devagar e profundamente e solta pela boca.
Quando estiver bem, abra os olhos. Eu espero que essa prática possa te dar um pouquinho de gostinho do que é equilibrar nosso sistema nervoso, poder limpar também a aura, os chakras. São apenas conta-gotas, mas se você quiser, você pode usar essa prática todo dia um pouquinho, nem que seja 10 minutinhos, 5 minutinhos no seu dia. Isso já vai te ajudar a ter uma outra perspectiva e também a desvincular devagarzinho essas tensões que a gente carrega no nosso dia a dia. Porque você está trazendo nova informação para o seu sistema nervoso, nova informação para o seu corpo. E com isso, o corpo ele vai reagir de forma diferente.